Oiê, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como fazer o replantio de mudas que a gente semeou em bandejas. E um pequeno detalhe que faz toda a diferença na hora da colheita. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer. Bom, pessoal, nesse vídeo a ideia é mostrar para vocês como fazer o replantio das mudinhas que a gente semeou em bandejas. Parece um processo assim bem simples, mas tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença para o desenvolvimento da planta. Bom, quando a gente compra um pacotinho, né, de sementes, aqui eu tenho um pacotinho de sementes de manjericão roxo. Quando a gente compra, a gente logo vê, as borboletas estão participando aqui do nosso vídeo. A gente logo vê que tem muito poucas sementes. Então, às vezes a gente compra até 2 pacotes de uma espécie só. Mas olha só, por exemplo, esse aqui é um manjericão roxo que eu comprei. Eu já abri aqui. E eu vou mostrar para vocês a quantidade de sementes e o tamanho delas, né, em cada pacotinho. Olha aqui. Então, a gente compra e vem essa quantidade, olha só. Mostrando aqui, parece muito pouco, né? Então a gente olha e fala, nossa, muito pouca semente, não vai dar certo. Se não germinar, não vai dar certo. Mas olhando assim por cima dessas sementes, eu vejo aqui que tem mais de 50 sementinhas de manjericão nesse pacotinho aqui, porque as sementes são muito pequenas. E cada sementinha dessa aqui, cada bolinha dessa aqui, é um pezinho de manjericão. É uma muda. Então, a gente, né, se a gente vai plantar para ter manjericão em casa, apenas um pacotinho desse vai dar e sobrar, né? Porque a gente vai plantar nos canteiros, vai colocar em vaso, vai dar para os amigos, né? Então, se alguma não germinar, eu vou ter outras mudas. Então, olha só, vou mostrar aqui. Essa bandejinha eu já comecei a fazer o replantio dela. Então, tem algumas aqui que eu já retirei. Esse aqui foi de um pacotinho de manjericão miúdo e olha o tanto de mudas, pessoal. São muitas mudas, né, em apenas um pacote. Então eu já fiz alguns replantios, mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é o seguinte: quando a gente faz a semeadura, como as sementes são muito pequenas, geralmente a gente não consegue colocar só uma em cada buraquinho, né, em cada célulazinha dessa daqui, né? Então geralmente a gente vai colocando as sementes e cai mais de uma, cai uma, duas. E aí o que acontece? Essas aqui já estão praticamente passando do ponto para fazer o replantio, porque ela já tomou conta, olha só, todas as raízes ela já se alimentou de todo o substrato, né? E agora ela precisa de um ambiente melhor para se desenvolver. Essa daqui não, essa daqui, olha, eu só coloquei uma. E ela já está pronta para ir para o meu canteiro, uma mudinha só. Essas que germinaram juntas, o que eu faço? Então eu pego a minha célulazinha, a minha mudinha, né, que tá toda já, olha só, ela tá, todas as raízes já tomaram conta, né? Eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou dividir a minha muda. Eu posso fazer isso sem medo, viu? Pessoal, às vezes a gente tem medo de machucar, mas elas estão bem firmes aqui, ó. Eu vou dividir e eu vou ter 2 mudas. Na hora de replantar, eu vou replantar elas com uma distância, né, separadinha, para elas desenvolverem. Essa aqui é uma espécie de um manjericão miúdo, que ele não fica muito alto, ele fica baixinho e mais encorpado, mais cheinho. Então, eu posso fazer esse replantio. Essa aqui que germinou 3 mudinhas, essa está muito frágil. Geralmente as mudas bem frágeis a gente não aproveita, porque ela não vai conseguir se desenvolver. Ou era um problema da semente, ou como ela ficou muito grudadinha que ela não conseguiu espaço para as raízes se acomodarem na célula aqui da bandejinha. Então eu posso eliminar essa menorzinha, eu posso tirar, coloco na minha compostagem, né? Ela vai ter um papel também, né? Ela vai se desintegrar, vai participar aí da adubação das plantas, então eu posso colocar na minha compostagem e eu faço a divisão dessas 2 aqui. Então, olha só, em 2 células eu consegui 4 mudinhas.
Essa bandejinha aqui é de couve, olha só. Também já comecei a fazer o replantio e a mesma coisa aconteceu. As sementes de couve são um pouquinho maiores do que as sementes de manjericão, mas às vezes cai mais de uma, né? O ideal é a gente colocar uma em cada célula para a gente já fazer assim, ó, o replantio direto, ó. Isso aqui tem uma mudinha, eu já vou fazer o replantio direto. Olha só a diferença dessa célula para a do manjericão. Essa até aguentaria ficar um pouco mais aqui, porque ela ainda tem um pouco de substrato para se desenvolver, tá? Então, mas ela já está pronta para ir para o chão. O ideal é a gente passar ela para um vaso maior ou para o chão nesse estágio aqui. Olha só a diferença dessa raiz, né? Ela já está toda, não tem mais o que ela se alimentar aqui, né? Então precisa ir para um vaso maior. Mas esse é um ponto bem legal da gente passar as mudinhas para o chão, quando está firminho e as raízes ainda, né, teria um pouquinho mais de espaço para se desenvolver. Essa daqui eu tenho uma muito frágilzinha, pequena, elas foram semeadas no mesmo dia, tá? Então assim, foi semeada no mesmo dia, mas não se desenvolveu. Com certeza essa daqui foi algum problema da semente, a semente não estava tão saudável, né, tão sadia para ter esse despontar da vida, para ter esse desenvolvimento. Então, essa pequenininha eu vou retirar e vou fazer a divisão aqui das minhas duas mudinhas de couve, tá? E aí vou fazer o replantio. Essa aqui é um exemplo de um replantio das mudinhas de manjericão miúdo, no mesmo vasinho, que são mudas, né, que a gente pode colocar num vaso. Tá se desenvolvendo, mas olha só, como tem várias mudas aqui num só, ele vai ficar cheinho rapidamente, mas eu posso fazer um novo replantio a partir desse vasinho. Então aqui ela já ganhou um pouquinho mais de tempo, de espaço, né? Tá se alimentando de uma terra rica em material orgânico, uma compostagem, né, que tem todos os nutrientes que essa planta precisa. Então eu posso a partir daqui fazer um novo replantio para o chão, usando também o mesmo processo. Muitas vezes, pessoal, acontece que a gente não tem o espaço pronto, preparado para fazer esse replantio. E aí a gente pode optar por vasinhos maiores, né? Então a gente coloca num vasinho maior, ela vai se desenvolvendo, depois eu posso fazer um novo replantio no chão, num outro vaso maior, para que a planta tenha um desenvolvimento, assim, um espaço adequado para ela. Então aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu vou soltar as mudas, ó. Soltar, elas estão com bastante terra ainda, e posso fazer o mesmo processo, ó. Vou dividir, ó, vou fazer a divisão e tem uma muda aqui e mais uma quantidade enorme aqui. Aqui eu tenho mais 2, 3, 4, mais 6 mudinhas de manjericão. Então eu posso fazer mais divisão, ó, mais uma divisão. E aí eu vou fazendo esse processo e replantando num espaço maior, num vaso maior, num lugar que ela vai ficar permanente. Essa seria um tamanho assim máximo para a gente fazer o replantio. Se eu deixo a planta crescer muito para fazer essa divisão, a gente vai ter dificuldades, com certeza vai machucar a raiz, né? Ela vai sentir mais. Já aconteceu muitas vezes com você de repente replantar uma mudinha e ela, né, ficar tristinha, murcha e às vezes até morre, porque às vezes a gente deixa ela crescer muito para fazer esse replantio. Então o melhor momento é esse, né, quando ela tá jovenzinha, pequenininha assim, e a gente faz esse replantio. Aqui eu tenho, ó, um vasinho que eu vou também fazer esse mesmo processo. Vou pegar a minha mudinha de couve, ó, que eu separei, e vou replantar aqui nessa terra bem soltinha, né? E vou deixar ela aqui por um tempo, porque eu não tenho outro espaço para colocar ela nesse momento. E aqui ela vai se desenvolver e eu posso fazer um novo replantio, tá? É uma forma bem legal da gente fazer assim, para não perder as nossas mudas, porque muitas vezes a gente semeia um monte de coisa, né? A gente fica tão empolgado aí. Eu particularmente adoro plantar e semear, ter as minhas mudas a partir das sementes, né? Porque daí a gente vê todo o processo, né? A gente acompanha.
é muito relaxante, é muito gostoso mesmo. Então, a minha dica é essa, da gente semear nas bandejinhas. Se cai mais de uma, o ideal é a gente sempre colocar uma, duas no máximo, duas sementinhas. Mas no caso, por exemplo, do manjericão, são sementes assim minúsculas, né? Elas são muito pequenininhas e muitas vezes na hora de semear, a gente acaba colocando mais de uma. E aí é só fazer esse processo, né? Vocês perceberam que um pacotinho, né, de sementes, a gente consegue uma quantidade enorme de mudas. Então, assim, a gente pode fazer semeaduras por etapa. Por exemplo, um pacotinho eu posso dividir ele, vou semear num período, né? Geralmente as sementes duram um ano, né? A gente compra, olha a data de validade, demora um ano para ela vencer. Então, nesse um ano eu posso né, fazer um controle aí da quantidade de mudinhas que eu vou ter. É isso, pessoal. Hoje mostrei para vocês como fazer o replantio das nossas mudinhas a partir das bandejas, né? Quando a gente semeia em bandejas. Um beijo para vocês e até uma próxima.